Resolução CFN número 576 de 19 de novembro de 2016. Dispõe sobre procedimentos para solicitação, análise, concessão e anotação de responsabilidade técnica do nutricionista e da outras providências. Impostos e alíquotas por NCM. O Conselho Federal de Nutricionistas, CFN, no exercício das competências previstas na Lei Federal nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, no Decreto Federal nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980 e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 320, de 2 de dezembro de 2003, ouvidos os Conselhos Regionais de Nutricionistas, CRN, na 97ª Reunião Conjunta CFN-CRN realizada no dia 18 de novembro de 2016, e tendo em vista o que foi deliberado na 303ª Reunião Plenária, Ordinária, do CFN, realizada no dia 19 de novembro de 2016. Considerando o que determina o inciso 13, artigo 5º e o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, o que determina o caput do artigo 15 da Lei Federal nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, e o artigo 17 do Decreto Federal nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980, o que determinam os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, o que determina a Lei Federal nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, o que determinam os incisos 25 e 26. E o parágrafo único do artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, o que determina a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o que determina o parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o que determina o item 7º das diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos, constante no anexo da Portaria Federal nº 1.428, de 26 de novembro de 1993, do Ministério da Saúde, o que determinam os artigos 11, 12 e 13 da Lei Federal nº 1.947, de 16 de junho de 2009, o que determina a Portaria Interministerial nº 66, de 26 de agosto de 2006, o que determina o inciso 11 do artigo 5º, o inciso 14 do artigo 7º e o inciso 2º do artigo 11 da Resolução CFN nº 334, de 10 de maio de 2004, ou outra que venha a substituí-la, o que determina a Resolução CFN nº 378, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o registro e cadastro de pessoa jurídica nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, CRN, e da outras providências, ou outra que venha. Capítulo 1º. Da responsabilidade técnica. Artigo 1º. Para fins desta resolução, definem-se os seguintes termos: anotação de responsabilidade técnica ART, ato administrativo realizado pelo Conselho Regional de Nutricionistas, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional que concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, a responsabilidade técnica ao nutricionista. Serve como instrumento de defesa à sociedade, pois formaliza o compromisso do profissional com o CRN e a pessoa jurídica, visando a qualidade dos serviços prestados. Assessoria em nutrição. É o serviço realizado por nutricionista habilitado que, embasado em seus conhecimentos, habilidades e experiências, assiste tecnicamente a pessoas físicas ou jurídicas, planejando, implementando e avaliando programas e projetos em atividades específicas na área de alimentação e nutrição humana, bem como oferecendo solução para situações relacionadas com a sua especialidade. Auditoria em nutrição. Exame analítico ou pericial feito por nutricionista, contratado para avaliar, dentro da sua especialidade, as operações e controles técnico-administrativos inerentes à alimentação e nutrição humana,
finalizando com um relatório circunstanciado e conclusivo, sem, no entanto, assumir a responsabilidade técnica. Atribuições: conjunto de atividades ou ações cujas execuções são inerentes ao cumprimento das prerrogativas do nutricionista. Concessão: conceder autorização a alguém para executar ou realizar algo. Consultoria em nutrição: serviço realizado por nutricionista habilitado que abrange o exame e emissão de parecer sobre assunto relacionado à área de alimentação e nutrição humana, com prazo determinado, sem, no entanto, assumir a responsabilidade técnica. Deferimento: ato de aprovar ou conceder um pedido ou requerimento. Indeferimento: ato de negar um pedido ou requerimento. Responsabilidade profissional: é a responsabilidade do nutricionista, adquirida a partir da sua inscrição no CRN, em razão do exercício profissional em certa função, serviço ou emprego, obrigação de responder pelas atividades próprias. Visita fiscal: é aquela realizada por agente de fiscalização credenciado, na jurisdição de cada CRN, as pessoas físicas e jurídicas tendo como finalidades, orientação e fiscalização do exercício profissional de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, coleta ou atualização de dados, identificação de situações que caracterizem infração, verificação de fatos apontados em defesa ou recurso, podendo ser demandada de rotina, para diligência e por denúncia. Visita técnica: é aquela realizada por agente de fiscalização credenciado, na jurisdição do CRN, as pessoas físicas tendo como objetivo a orientação e fiscalização profissional por meio de roteiro de visita técnica, RVT, específico primando pelo atendimento nutricional de qualidade. Artigo 2º. A responsabilidade técnica é a atribuição concedida pelo CRN ao nutricionista habilitado, que assume o compromisso profissional e legal na execução de suas atividades, compatível com a formação e os princípios éticos da profissão, visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Parágrafo 1º. A responsabilidade técnica é indelegável e obriga o nutricionista à participação efetiva e pessoal nos trabalhos inerentes ao seu cargo. Parágrafo 2º. O nutricionista detentor da responsabilidade técnica deverá cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista, assumindo direção técnica, chefia e supervisão na execução das atividades de sua equipe, quando houver. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no caput poderá implicar em sanções de natureza civil, penal e administrativa. Da solicitação. Artigo 3º. A responsabilidade técnica deverá ser solicitada pelo nutricionista, mediante preenchimento fidedigno de formulário próprio fornecido pelo CRN. Parágrafo único. Quando a responsabilidade técnica for solicitada por nutricionista que já atua como integrante de quadro técnico, QT, em outro local, esta informação, assim como a citação de outros trabalhos, com ou sem vínculo, deverá fazer parte do documento. Da análise. Artigo 4º. Para que o CRN conceda e anote a responsabilidade técnica serão avaliados os seguintes critérios. Inciso 1º. Grau de complexidade dos serviços relacionados a. Alínea A. Dias e horários de funcionamento da empresa/instituição. Alínea B. Dimensionamento da unidade, conforme segmento de atuação, número de refeições, dia, de leitos, de alunos, clientes, volume de produção industrial, número e especificação de turnos de produção, entre outros. Inciso 2º. Existência de quadro técnico, QT, e quantitativo, quando couber. Inciso 3º. Distribuição da carga horária técnica semanal e jornada diária compatível com os turnos de produção do serviço e com as atribuições específicas descritas em norma própria do CFN, bem como as legislações vigentes para este fim. Inciso 4º. Compatibilidade do tempo despendido para acesso aos locais de trabalho. Inciso 5º.
regularidade cadastral e financeira perante o CRM. Parágrafo único. Caso haja necessidade de esclarecimentos dos critérios definidos no artigo 4º para definir a concessão da responsabilidade técnica, o CRN poderá realizar diligências, inclusive visita fiscal ou técnica. Artigo 5º. Qualquer alteração relativa às atividades, carga horária e jornada de trabalho, desenvolvidas pelo nutricionista na pessoa jurídica sob sua responsabilidade, deverá ser comunicada ao CRN pelo nutricionista, no prazo máximo de 30 dias, para uma nova análise para concessão da responsabilidade técnica. Da concessão. Artigo 6º. No caso de concessão da responsabilidade técnica pelo CRN, o nutricionista será informado oficialmente do deferimento por meio de documento emitido pelo regional, assim como a pessoa jurídica. Artigo 7º. No caso de não concessão da responsabilidade técnica pelo CRN, o nutricionista e a pessoa jurídica serão informados oficialmente do indeferimento por escrito, sendo concedido prazo máximo de 30 dias para adequação dos critérios fixados no artigo 4º ou contratação de novo nutricionista para assumir a responsabilidade técnica. Parágrafo único. O indeferimento da responsabilidade técnica pelo CRN não exime o nutricionista da responsabilidade profissional pelas atividades por ele desempenhadas durante sua atuação na pessoa jurídica. Da anotação. Artigo 8º. A anotação da responsabilidade técnica ART, do nutricionista, emitida pelo CRN, formaliza o compromisso assumido pelas atividades das áreas de alimentação e nutrição humana desenvolvidas na pessoa jurídica. Parágrafo 1º. O CRN somente anotará o exercício da responsabilidade técnica, incluindo-se a primeira, após análise e concessão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a pessoa jurídica desenvolva mais de uma atividade relacionada à alimentação e nutrição humana, a responsabilidade técnica deverá ser específica para cada uma delas, podendo ser concedida e anotada para um único profissional.